Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus, bem-vindos ao assunto de hoje, Davi e sua amizade com Jonatas. E esta é a 7ª lição desse trimestre, que estamos estudando sobre o primeiro e o segundo livro de Samuel. E o texto para leitura em estudo está em 1 Samuel, capítulo de número 20, do verso 30 ao 43. E os tópicos que vamos abordar são eles. Primeiro, o valor da amizade. Segundo, Davi e Jonatas. Terceiro, ensinamentos. E temos como objetivos esse comentário mostrar o valor da amizade. Segundo, descrever a amizade de Davi e Jonatas. E terceiro e último, valorizar e cultivar a amizade. E eu sugiro que você faça a leitura dos capítulos 18 ao 20 do primeiro livro de Samuel, que somados a esse comentário, o seu aproveitamento será ainda maior. Quero agradecer a você que já é inscrito no canal, mais uma vez, meu querido irmão, minha querida irmã. E para você que está me assistindo agora, ou já de outras vezes, e ainda não se inscreveu, faça isso agora, se inscreva no canal e vamos juntos proclamando a palavra do Senhor. Quero agradecer a você da cidade de Manaus, do estado do Amazonas, mas também das demais capitais e os demais estados brasileiros que nos acompanham, ou de onde quer que você esteja nos acompanhando. Não esqueça de deixar o seu like, de fazer o seu comentário. Você pode compartilhar o link com mais alguém e, se preferir, nos informar de onde você está nos acompanhando, também terei prazer de respondê-lo. Na introdução desse comentário, o escritor diz o seguinte: a amizade entre Davi e Jonatas é descrita nos 2 livros de Samuel. Inusitada e improvável, ela se tornou um ícone, um símbolo de lealdade. Primeiro tópico, o valor da amizade. 1 Samuel, capítulo 18, do verso 1 ao 5. Em tempos nos quais o amor se esfria e os amigos são virtuais, o que dizer da amizade autêntica e não fingida? É a primeira pergunta do escritor. Na sequência, vejamos algumas características que nos fazem valorizar esse nobre sentimento. No primeiro subtópico, o escritor fala sobre amizade é imprescindível. A amizade não é algo opcional, mas uma necessidade humana que não estamos impedidos de desfrutar pelo fato de sermos cristãos. Pode ser que alguém diga, não, eu sou crente, eu sou cristão e eu não posso ter amizades. Muito pelo contrário, o escritor diz que o ambiente cristão de comunhão e amor é um espaço fértil para a sua manifestação, para a manifestação da amizade. É um ambiente muito mais propício, muito mais agradável, o ambiente cristão, onde nós estamos em comunhão com os irmãos. E aí o escritor diz assim: quem nunca precisou de amigos para desabafar e conversar livremente? Esta é uma segunda pergunta. Eu e você possivelmente já precisamos de alguém para chegar e desabafar, colocar para fora tudo aquilo que, quem sabe, está nos entalando, e precisamos que alguém pelo menos nos ouça. Quem nunca precisou de alguém desta forma? O escritor ainda diz mais: bem-aventurado quem os tem. Amigos de caminhada no reino são uma riqueza da graça divina. Não há como privar-se deles. Todos nós precisamos de amigos verdadeiros. O escritor ainda diz mais que, sem amizade, nossa vida seria pobre e sem brilho. Alguém disse que a verdadeira amizade é como a saúde perfeita. Seu valor raramente é reconhecido até que seja perdida. E aí ele prossegue dizendo ainda o seguinte, uma frase de Charles Swindoll, quando ele diz o seguinte: amigos são como árvores frondosas, que oferecem sombra em tempos difíceis, porém só os tem quem planta. Ele vai deixar muito claro de que todos nós precisamos, mas para que tenhamos amigos, nós precisamos construí-lo, essa amizade. Por isso ele faz a comparação de uma árvore frondosa. Só tem uma árvore frondosa quem planta, se não plantar não terá. E aí o escritor traz a terceira pergunta
E a quarta logo, as duas juntas para mim e para você. Você tem amigos? E logo na sequência, ele diz assim, você tem sido amigo? À luz desse comentário, nós vamos descobrir se nós temos amigos e se nós temos sido amigos também. Segundo subtópico, amizade é rara. 1 Samuel, capítulo 18, verso 3. Amigos não são achados aos montes. Amizade verdadeira não é algo que se consegue a todo instante, ou como se diz popularmente, em qualquer esquina. Não é uma coisa qualquer que se consegue sem esforço e investimento. Lembra da frase de Charles Swindoll? Só tem amizade quem planta, quando ele compara com uma árvore frondosa, que lhe dá sombra, que lhe dá aconchego. Portanto, não é fácil encontrar amigo em qualquer lugar. A amizade autêntica exige que se coma sal. Que é isso, pastor? Para ser amigo tem que comer sal? Sim, na linguagem do escritor ele está dizendo que a amizade verdadeira, uma amizade pura e genuína, precisa se comer muito sal junto. O que é isso, pastor? Ele está falando de relacionamento. Ele ainda diz mais que além de comer sal juntos, precisa muitas vezes chorar, derramar lágrimas e às vezes até mesmo passar por momentos de angústia para se consolidar e criar raízes profundas. Por isso que o escritor está dizendo que a amizade verdadeira não se nasce da noite para o dia e não se encontra em qualquer esquina, em todos os lugares, não. É construída. É um tempo de relacionamento, é comer muito sal juntos e às vezes até ter que chorar juntos. No tempo da angústia, passar a angústia juntos. Às vezes, nós nos enganamos de até pensar que temos muitos amigos, mas só descobrimos quem são nossos amigos muitas vezes na hora que nós precisamos chorar ou na hora da angústia. Existe uma poesia de um cantor popular que ele diz que eu quero ter 1 milhão de amigos. E a frase, ou a poesia, ela pode ser bonita, mas não é factível. Ou seja, não é realizável ter 1 milhão de amigos. À luz desse comentário, nós vamos observar o seguinte, meus irmãos. Amigo não é algo que se tem aos milhões. Seguidores de redes sociais não são amigos de fatos. Como assim, pastor? Lembra do que o escritor está dizendo? Ser amigo, de fato e de verdade, é comer sal junto, é chorar junto, é passar momentos de angústia junto e não ser desprezado. Redes sociais, o que o escritor está mostrando para nós, que no máximo podem ser admiradores, e isso é verdade. Eu e você, nós admiramos muitas pessoas dos quais nós nunca tivemos juntos, nós nunca sentamos numa mesa juntos, nós nunca choramos juntos, mas nós admiramos. Isso é fato. Admiramos tantas pessoas nas redes sociais, mas realmente os amigos mesmo são aqueles que a gente tem tempo de convivência juntos. O escritor ainda diz que a influência das redes sociais na construção de amizade é inegável. No entanto, não deve servir como um substituto das amizades ou convívio na realidade. Podemos ter milhões de amigos virtuais, sim, mas esses amigos não podem substituir aquele amigo quando a gente pode sentar junto, conversar junto, compartilhar o nosso lamento junto, chorar junto. O escritor diz que é comum nos dias de hoje passarmos por grupos de amigos na rua, todos juntos, mexendo no celular, né? Naquela conversa virtual, diante da sua telinha, olhos vidrados na pequena tela, que se tornou um grande mundo paralelo nos últimos anos. Mas o escritor diz assim, priorize as amizades concretas e reais. Quais são as amizades concretas e reais, pastor? Aquela amizade que você já comeu 1 quilo de sal junto com o irmão, que passou momentos perrengues juntos, né? Então, cultive essa amizade. Amigos são como pérolas. Quem os tem deve valorizá-los, pois são tesouros raros. Terceiro subtópico, a amizade é uma virtude bíblica. Está registrado em 1 Samuel, capítulo 18, do verso 4. O escritor diz que a amizade é amplamente mencionada na literatura secular.
e também nas Escrituras. E ele faz menção no segundo livro de Samuel, no capítulo 1, do verso 17 ao 27, está o relato do pranto de Davi quando Jonatas, seu amigo, morreu. Na Bíblia, nós temos exemplo de traição, como aconteceu com os irmãos de José. Mas também nós temos exemplos de amizades belas e profundas, como foi a amizade de Ruth com Noemi, a amizade de Davi e Jonatas. Então, à luz do comentário, a amizade é uma virtude cara e ela é tão valiosa que nem o próprio Jesus, ele privou-se da amizade. No livro de João, capítulo 11, verso 3, está o relato de que ele tinha um amigo, esse amigo adoeceu, e o porta-voz da mensagem para levar para Jesus que o seu amigo estava doente, quando ele chega lá, ele usa a expressão, aquele a quem tu amas está doente. Ou seja, essa amizade era notória entre as pessoas o reconheciam que eles eram amigos verdadeiros. Portanto, nós vamos perceber, à luz da palavra de Deus, que a Bíblia ela é repleta de fatos de amizades. O próprio escritor Tiago ele faz um relato no seu capítulo 2 e no verso 23 da sua epístola. Ele faz menção de Abraão lá no Antigo Testamento, que Abraão é conhecido como amigo de Deus, para mostrar para nós vários exemplos aqui. O exemplo de Ruth e Noemi, o exemplo de Davi e Jonatas, o exemplo de Jesus e Lázaro e suas irmãs, o exemplo do próprio Deus com Abraão. Portanto, nós concluímos que a Bíblia ela é um livro riquíssimo de amizades. E eu e você, que procuramos viver segundo os ensinamentos da palavra de Deus, precisamos cultivar, zelar e fazer de tudo que as amizades verdadeiras, genuínas, elas possam prosseguir. Segundo tópico, Davi e Jonatas. 1 Samuel, capítulo 20, do verso 1 ao 31. O primeiro subtópico, o escritor já fala de amizade desinteressada, que está no verso de número 1. O escritor está dizendo de que a amizade de Davi e Jonatas era amizade não por interesse. Eu sou amigo do Jonatas porque ele pode me favorecer alguma coisa, por isso eu sou amigo dele. Eu sou amigo do Davi porque Davi tem um dinheirozinho, ele pode me proporcionar alguma coisa. Não. A amizade desinteressada era porque essa amizade não dependia do que o outro tinha para que eu pudesse ser amigo dele. E aí, no comentário, nós vamos prosseguir observando o seguinte: a amizade autêntica não convive com interesses. É uma relação desinteressada. É gratuidade. Relação de interesse chama-se negócios. Quando alguém se aproxima para ser amigo de uma outra pessoa por interesse, não é amizade. Ele quer negociar. Ele quer barganhar. Aí sim, aí isso não é amizade, diz o texto. Para ser real e pura, a amizade precisa ser livre. Se o critério for vantagem a serem auferidas, o que existe é outra coisa e não amizade. A amizade existe e persiste apesar das inconveniências. Pode passar o perrengue que passar, mas se tiver amizade verdadeira, não se afastam um do outro. Pode até morar em outro país, mas a amizade continua a mesma. Quem só é amigo enquanto for conveniente, confortável e interessante é um aproveitador, diz o escritor. Isso é muito sério, porque infelizmente nos dias que nós vivemos, às vezes nós temos que tratar desses assuntos. De pessoas feridas, machucados, porque confiaram tanto em outras pessoas, mas depois descobriram que eles só eram amigos por interesse. Não eram amigos de fato e de verdade, porque o amigo de fato e de verdade, ele anda, como disse no primeiro tópico, ele come sal junto, ele chora junto, ele passa perrengue junto, mas a amizade continua. É interessante e digno de nota que Jonatas nunca viu Davi sentado no trono. Ele não viveu o suficiente para ver seu amigo chegar no posto de rei. Porque também Jonatas, amigo de Davi, Davi estava sentado no trono. Não, irmãos. Jonatas morreu antes de Davi chegar no trono. Portanto, não podemos de maneira nenhuma pensar que a amizade era por causa disso.
A amizade deles era amizade de amigos, de irmãos. Sua amizade não tinha a ver com supostas recompensas que ele poderia receber. Amizade é um pacto que é feito sem previsão de que um dia o outro será grande, será rico, será famoso ou poderá nos recompensar. Não importa, diz o escritor. O maior exemplo de amizade desinteressada nas Escrituras é a de Jesus por nós. Segundo subtópico, amizade inabalável. 1 Samuel, capítulo 20, verso 4. Inabalável é aquilo que permanece, que se mantém fixo, imperturbável. Ninguém pode abalar, ninguém pode destruir, ninguém pode ruir. A amizade de Davi e Jonatas enfrentou muitos contratempos, muitos reveses, mas se manteve firme até o fim da vida. A argamassa que uniu essa amizade era a confiança que um tinha no outro. Confiança. E essa confiança fez com que eles enfrentassem lutas e dificuldades e perrengues, mas eles continuaram amigos. O escritor ainda diz que, parafraseando as palavras de Jonatas para Davi, mesmo quando seu pai Saul queria a cabeça de Davi a qualquer custo, Jonatas está dizendo, independentemente do que o meu pai pense a seu respeito, Davi, eu serei seu amigo até o final da vida. Eu serei leal a você até o final. Custe o que custar, você pode contar comigo. A Bíblia diz que em todo tempo ama o amigo e na angústia nasce o irmão. Provérbios 18, verso 24. Por que o escritor está falando isso? É porque, irmãos, o amigo verdadeiro, aquele amigo que nós já estudamos aí no início do tópico, aquele amigo que come sal junto, aquele amigo que chora junto, aquele amigo que enfrenta a angústia, que enfrenta o desespero, a necessidade, a dor, a lágrima junto. Esse amigo, no tempo da angústia, o escritor diz que é como se nascer um irmão. Em todo tempo ama o amigo e na angústia nasce o irmão. Amigo verdadeiro, ele se torna às vezes melhor do que o irmão de sangue. E aí nós vamos observar que o amigo não abandona o outro nos tempos difíceis. Amigo não deixa o outro à beira do caminho. O amigo verdadeiro, não. Se ele deixou à beira do caminho, se ele abandonou quando o perrengue chegou, ele não era amigo. Ele estava interessado em outra coisa, segundo o escritor. Ele estava negociando. Ele queria uma oportunidade para alguma coisa, mas ele não era amigo. Porque se ele fosse amigo, na hora do perrengue, ele estaria lá junto também, chorando junto, gemendo junto. Mesmo depois da morte do seu amigo, Davi demonstra consideração aos descendentes de Jonatas, que está registrado no segundo livro de Samuel, no capítulo 9. Tão grande era a consideração. Sua amizade perdura e continua mesmo quando o outro já não vive mais. Esta é a verdadeira amizade. Amizade inabalável desse segundo tópico. Terceiro subtópico. Amizade improvável. 1 Samuel, capítulo 20, verso 31. Pois enquanto o filho de Jessé viver sobre a terra, nem tu estarás seguro, nem seguro o teu reino. Queridos, esse texto faz menção, porque Saul está ainda na sua cabeça que o futuro rei de Israel, o novo rei de Israel, seria o seu filho Jonatas. Mas Jonatas tem uma amizade com Saul, com Davi, muito linda. E isso perturba Saul. E Saul sabe que Davi é um concorrente de igual para igual com Jonatas. Apesar que lá no capítulo 13, Saul já tinha caído da graça de Deus. Não seria o filho dele o segundo rei de Israel. O Senhor falou através de Samuel para ele. Se você tivesse tido paciência e esperado, o Senhor haveria de confirmar agora o teu reino sobre Israel para sempre. Mas porque você desobedeceu a Deus, o Senhor já preparou um outro homem segundo o seu coração. O Senhor já estava de olho em Davi. E Davi agora, como sendo amiguíssimo de Jonatas, o seu pai está dizendo, não, tem que matar esse cara. Enquanto ele viver, você não estará seguro, nem seguro está o teu reino. Tem que dar cabo da vida dele. Porque Jonatas dissera para Saul, o que ele fez, pai? O que ele fez tanto para o senhor querer matar meu amigo?
E as palavras de Saul é essa: olha, se ele não sair do meio do caminho, você não chega no trono. E aí o escritor diz o seguinte: como uma amizade assim poderia se sustentar? Por isso o escritor chama de amizade improvável. Se fosse pela ótica humana, talvez pela forma como as pessoas têm os interesses hoje, não teria essa amizade entre Jonatas e Davi. Mesmo com todos esses perrengues, o escritor diz que a amizade de Jonatas continuou. Diante de todas essas dificuldades, a amizade dele se manteve apesar das condições adversas. Jonatas demonstra um caráter muito nobre ao se tornar um amigo fiel e leal a Davi, contudo, sem abandonar ou trair o seu pai. E o escritor vai terminando esse segundo subtópico dizendo o seguinte: a amizade, portanto, é algo que exige e demanda gente boa, cheia de caráter e de palavra. Terceiro tópico: ensinamentos. 1 Samuel capítulo 20, do verso 32 ao 42. O escritor diz: a amizade entre Davi e Jonatas possui alguns ingredientes que podem nos ajudar a sermos e termos melhores amigos. Primeiro subtópico: a amizade exige lealdade. Está no verso 32. Lealdade é sinônimo de fidelidade. É honrar uma história construída juntos. É valorizar as últimas consequências, uma palavra empenhada e um compromisso assumido e firmado. Jonatas era leal mesmo na ausência de Davi. Jonatas não era aquele que na ausência de Davi ele estava apunhalando pelas costas. Lealdade tem a ver com caráter, não é com quem está presente. Se diante da pessoa eu sou leal, mas na ausência eu sou desleal, isso não é amizade, isso é falta de caráter. O leal, na nossa ausência, comporta-se como se estivesse presente. O que é isso? É que uma pessoa leal a você, você pode estar do outro lado do mundo, do outro lado em um outro continente. A mesma palavra que ele falou para você aqui na sua frente, dizendo que ele é seu amigo e que ele está com você, ele pode estar onde estiver. A palavra será sempre a mesma. Isso é caráter, isso é lealdade. Aí o escritor faz uma pergunta para mim e eu sou obrigado a compartilhar com você. Somos assim? Vivemos tempo em que as pessoas não sustentam compromisso, mas ser leal é dizer o quê? O que prometi no passado continua valendo hoje. E o escritor vai mostrar, irmãos, que por isso muitos relacionamentos, incluindo casamentos, não são sustentados porque falta lealdade. O texto ainda diz mais que a raiz de muitos divórcios faltou lealdade. Um texto registrado em Malaquias capítulo 2, verso 14, fala sobre isso. Sem lealdade, a amizade torna-se impossível, pois ela é uma virtude do caráter. O escritor ainda diz mais: caráter tem a ver conosco primeiramente com quem somos, só depois com o que o outro fez ou deixou de fazer. Por isso, os traidores são desprezíveis. Nada é mais desprezível do que a traição. O escritor diz que a ausência de lealdade que faz muita gente viver pulando de uma comunidade de fé para outra, ou seja, de uma igreja para outra. Irmãos, nós vivemos isso que é tão danoso, é tão prejudicial à vida da igreja, por falta de lealdade. O camarada muda de igreja igual muda de roupa. Por quê, pastor? Porque falta lealdade. Porque lhe falta caráter de muitas vezes sustentar aquilo que foi prometido, que foi combinado. Irmãos, gente cujo compromisso não possui o ingrediente da lealdade é que vive pulando de uma igreja para outra. Falta lealdade aos vínculos da sua igreja. Igreja não é padaria ou açougue, diz o escritor. Como assim, pastor? Por que ele usa essa expressão? Que alguém muda só porque está mais perto de casa. Na verdade, meus irmãos, existem pessoas que mudam de igreja, não é nem porque está mais perto de casa. Algumas vezes é porque oferece algum tipo de promoção. Padaria e açougue, a gente faz isso, né? Deixa de comprar naquela padaria ou naquele açougue, porque lá no açougue tal, lá na esquina, tem lá uma promoção. Lá na padaria tal tem uma promoção e quem sabe eu vou concorrer a alguma coisa aí nessa promoção, quem sabe eu ganho. Quando se falta lealdade, quando se falta esse caráter, esse compromisso,
O escritor diz: as pessoas às vezes mudam exatamente pensando nisso, por causa das promoções. Segundo subtópico, a amizade exige sinceridade. 1 Samuel, capítulo 20, verso 41. O escritor diz que, ora, se não há sinceridade é porque não existe confiança. E se ela não existe, a amizade não sobrevive. A amizade requer, no primeiro tópico ele fala de lealdade, mas aqui ele fala de sinceridade. O escritor diz o seguinte: por isso que na nossa relação com Deus, um dos pilares é sermos quem somos, sinceros diante de Deus, né, irmãos? Por quê, irmãos? Porque diante de Deus não pode haver máscara, porque Ele não apenas sabe tudo, mas também não nos amedronta, antes nos acolhe. O escritor diz: olha, eu não posso chegar mascarado dentro de Deus, botar uma máscara para me não mostrar quem eu sou, porque Ele já sabe de tudo. Mas também tem um lado, o outro lado do Senhor. Ele não nos amedronta. Ou seja, eu acredito, eu confio, desde que você seja transparente, seja sincero comigo. Em qualquer relacionamento profundo, incluindo a amizade, não pode haver temor de sermos verdadeiros. Amigos nos deixam à vontade para sermos transparentes e sinceros. Amigos não usam a fraqueza do outro para tripudiar ou, quem sabe, para tirar vantagens. Por isso mesmo, a amizade também é um ambiente de cura. Como assim, pastor? Um amigo diz a verdade em amor, sabe repreender para o bem do outro. Esta é a razão porque o escritor de Provérbios vai dizer de que leais são as feridas feitas pelo que ama, mas os beijos de quem odeia são enganosos. Provérbios capítulo 27, verso 6. O verdadeiro amigo, ele até confronta. Ah, mas para ser meu amigo tem que concordar com tudo que eu faço. Não. Necessariamente não. O verdadeiro amigo, por mais que você contrarie a sua vontade, não significa dizer que ele vai passar a mão na sua cabeça. Ele vai poder dizer: ó, amigo, nós somos amigos, mas o que você está fazendo não está certo. Ele pode até ferir. Ele está ferindo, mas ferindo para o seu bem. Mas o texto diz que o beijo daqueles que odeiam são enganosos. Porque, não, tudo bem. Não, você está certíssimo. Não, você pode viver, eu também faria a mesma coisa. Não se engane. A Bíblia diz muito claro nesse texto que leais são as feridas feitas por aquele que ama. O escritor traz para nós uma frase de Timothy Keller, quando ele diz assim: amigos verdadeiros são como cirurgiãos, somente nos cortam no sentido de curar-nos. Que frase linda, né? Amigos verdadeiros são aqueles que nos ferem, mas fazendo de tudo para que sejamos sarados. E para que exista esses amigos verdadeiros, precisamos de quê, irmãos? Lealdade e sinceridade. Terceiro e último tópico. Ele diz que a amizade exige confiança. O escritor ainda diz que a confiança é uma característica cada vez mais ausente em nossa sociedade. Isso porque todos os dias somos bombardeados com notícias de pessoas enganando outras. E em todas as camadas da sociedade. Lamentavelmente, isso ocorre até mesmo dentro de um grupo de amigos, de familiares e até dentro das igrejas. As pessoas sendo enganadas. O escritor diz que a confiança é a crença na sinceridade de alguém. Quem confia não teme, baixa as armas e se vulnerabiliza diante do outro, andando tranquilamente. À luz desse comentário, irmãos, quando fez o seu pacto com Davi, Jonatas, ele entrega a sua capa, entrega a sua armadura de guerreiro, entrega a sua espada, entrega o seu arco. E segundo o escritor, no capítulo 18 de 1 Samuel, verso 4, ele está dizendo que esse é um gesto muito lindo. Um guerreiro do mundo antigo entregar as suas armas era uma forma de dizer: eu confio em você. Aquilo que eu prometi para você, a aliança que eu estou fazendo, eu estou confiando, por isso entregando as minhas armas nas suas mãos. Por isso, irmãos, o poeta brasileiro disse que amigo é coisa para se guardar do lado esquerdo do peito. Aqui, no coração. Amigo é para se guardar no coração. Ao entregar suas armas a Davi, Jonatas não deu apenas presente, mas se doou, se entregou.
porque ele confiava. A doação de si mesmo é a superação máxima do egoísmo. É o que Jonatas fez. E eu finalizo com as palavras do escritor dizendo o seguinte: confiança é isso. E ele faz duas perguntas para finalizar o comentário, a 8ª e a 9ª pergunta do comentário. As pessoas à nossa volta confiam em nós? Esta pergunta, irmãos, é para a gente refletirmos. Eu, pastor, você, quem sabe, colega, pastor, companheiro, você, diretor da EBD, você, professor, você, aluno, as pessoas confiam, as pessoas à nossa volta confiam em nós. E a última pergunta: você é uma pessoa confiável? Aí aqui está para cada um de nós respondermos. Eu finalizo com a aplicação pessoal, o escritor dizendo o seguinte: amizade é muito importante e devemos cultivá-la, sendo amigos e tendo amigos. A exemplo de Davi e Jonatas, Jesus também teve amigos e tornou-se o paradigma da amizade. Eu finalizo com duas frases de dois escritores, um chamado Ralph Waldo Emerson. Ele diz que a única maneira para ter um amigo é ser um. A única maneira para ter um amigo é ser um amigo. A outra frase é de Baltazar Gracian. Ele diz o seguinte: que não há deserto igual a uma pessoa que não tem amigos. Uma pessoa que não tem amigos é igual um deserto. Que Deus nos abençoe. Espero poder ter contribuído com você, querido irmão, querido companheiro, querido colega, e que o Senhor nos abençoe para que possamos desenvolver esse relacionamento de amizade com as pessoas à nossa volta, mas que também sejamos amigos também. Deus te abençoe e até a próxima oportunidade, se o Senhor assim nos permitir. Até lá, vencendo pela fé.